Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O amor em nós, Pedro Castelo. Veja que a luz outra vez brilhará, se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Tenha perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa. Transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor. Plante o bem em qualquer situação. O amanhã ele torna você. Tenha o perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa. Transforma-se, renova-se sempre. Transforma-se, renova-se sempre no amor. Boa noite a todos. A página de hoje tem como tema Laços de Família, do livro Momento Espírita, volume 8, FEP. A convivência familiar nem sempre é harmônica. Frequentemente, tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos. Causam perplexidade as dificuldades de relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos. Elas aprenderam com os pais valores e lições semelhantes, mas apresentam grandes diferenças em seus gostos e tendências. Alguns irmãos
tão logo atinge a idade adulta, deliberadamente se afastam dos demais. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constantes atritos. A razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo Espiritismo. Ele esclarece que existem duas espécies de família, a material e espiritual. A família material é estabelecida pelos laços sanguíneos. A família espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento dos erros do passado. A parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. A parentela espiritual é facilmente identificável. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Se dois irmãos carnais têm genuína afinidade, eles sempre são grandes amigos. As dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar. A convivência entre seres radicalmente diferentes e com uma certa dose de antipatia costuma ser explosiva. Entretanto, a sabedoria divina jamais se equivoca. Se ela providenciou essa reunião, é porque se trata de providência imprescindível à conquista da harmonia. A lei divina estabelece o amor e a fraternidade entre seres. Quando alguns espíritos não aprendem suas lições com facilidade, a vida providencia os meios necessários para que o aprendizado ocorra. Por exemplo, dois cônjuges que se traem infelicitam. Eles podem aprender a lição de que a lealdade é um tesouro. Também podem, a partir da ciência de sua própria fragilidade moral, ter compaixão do erro do outro. Mas muitos que traem e vilipendiam se permitem odiar quem com eles faz o mesmo. Esses, por vezes, renascem como irmãos, para que aprendam a se amar fraternalmente. Embora esse convívio não seja fácil, ele corresponde a uma real necessidade espiritual. Em inúmeros outros contextos, a providência divina reúne no mesmo lar espíritos que se permitiram equívocos uns contra os outros. A família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. Ciente dessa realidade, valorizemos a nossa família. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Vamos juntos unir os nossos corações e dizer assim: Deus de amor e justiça, Jesus, irmão maior, a todos os espíritos que protegem esta casa e as nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de mais um dia de estudo doutrinário da Casa de Isaac Lima, onde iremos receber as informações que nos serão passadas da doutrina espírita através da palestra da nossa irmã, que irá realizar o estudo da noite de hoje, da qual conseguiremos compreender o entrelace da vida espiritual com a material. Que Isaac Lima e os espíritos protetores a proteja e guie no estudo da noite de hoje. Com a graça de Deus, de Jesus, que assim seja.
Boa noite. O tema do estudo de hoje é família espiritual e família material. Um tema que muitas das vezes é difícil da gente falar, da gente pensar, da gente estudar. São questões que nós trazemos que são da nossa base. E muitas das vezes essa base nem sempre encontramos nela o conforto necessário para os nossos corações. O estudo da família, ele pertence ao âmbito da sociologia e estudiosos dessa ciência consideram a fase atual como um processo de transformação, porque passa esse agrupamento humano adequar-se a um novo contexto social. No passado, a família era vista como agrupamento de pessoas ligadas pelo laço da consanguinidade. O conceito de hoje se ampliou, considerando os sociólogos que se pode aceitar como família um casal e seus filhos, um casal sem filhos ou mesmo pessoas que se unem por afinidade. Então, hoje nós temos vários tipos de família e isso agradou a muitas pessoas. Por quê? Porque quando você tem pessoas que convivem, por exemplo, numa mesma casa e não se tem aquela família como que você tinha dito, né? Como dizíamos, tradicional, pai, mãe e filhos, as pessoas não conseguiam se enxergar dentro, né? De até mesmo falar para a sociedade. A sociedade discriminava essas pessoas que não tinham essa família tradicional. E hoje em dia nós temos essas famílias que são bastante diferentes, né? E que podem, as pessoas acabam ficando mais felizes por serem mais aceitas. Então você tem famílias com pessoas do mesmo sexo, né? Que adotam seus filhos. Você tem avós, né? Que são que são responsáveis pelos seus netos. Você tem a mãe solo, o pai solo. E antigamente isso não era bem visto na sociedade. E hoje, graças a Deus, nós temos uma abertura muito maior para isso. Nós temos também a questão de as pessoas não considerarem, por exemplo, casais que não tinham filhos como não sendo uma família. E muita coisa mudou para o bem de todos. O conceito espírita, né? Nós temos o conceito espírita. O que a doutrina espírita ela vai falar sobre a família? A doutrina espírita ela redimensiona o significado de família quando associa a esta instituição uma origem divina que se forma e se amplia, respeitando leis universais de afinidades, construídas mediante um incontestável programa de direitos, deveres e responsabilidades coletivas que se ajustem ao histórico espiritual de vida de todos os membros a ela ligados, quer de forma direta, quer de forma indireta, seguindo rigorosamente os ditames das leis naturais e da suprema sabedoria que a tudo e a todos governa. No laboratório da experiência familiar, vejam bem, né, essa questão do laboratório, são as escolhas
são os elementos, né? Essa experiência familiar é esse verdadeiro laboratório. Cada um dos elementos que dela faz parte age, reage e interage conforme o grau evolutivo em que se encontra, mobilizando os recursos intelecto-morais educativos pretéritos e ao alcance na atual oportunidade de vida, proporcionando a cada um de seus membros serem artífices de uma experiência enriquecedora, edificante e libertadora de experiências prévias infelizes. Então nós temos nesse laboratório, o que nos chama mais atenção é que cada um vai reagir, vai interagir, vai agir conforme o seu grau evolutivo. E muitas das vezes a gente cobra do outro aquilo que o outro não pode dar, porque a gente acha que como cresceu, como conviveu, como está na mesma família, que recebeu todas as oportunidades, sendo que cada um traz a sua bagagem de existências passadas, e isso vai refletir na existência atual. A organização familiar, portanto, à luz da doutrina espírita, compreende que no destino e consequente processo evolutivo do homem, existe algo além das necessidades físicas e emocionais, contempladas pela visão do direito humano, a serem supridas pela família, quando esta toma a real dimensão dentro dos propósitos evolutivos do espírito imortal. Então, essa organização familiar, ela é importantíssima nesse processo evolutivo do homem. Ela possibilita a todos nós reencontrar pessoas queridas, pessoas com quem temos antipatias e precisamos rever os sentimentos existentes entre nós. Então, são oportunidades. A família é uma grande oportunidade de nós nos reencontrarmos com aqueles que necessitamos aparar as arestas, com aqueles que vão ser aquelas pessoas que vão nos dar as mãos e nós vamos dar continuidade à caminhada juntos, né? São aqueles seres que nós amamos e amamos, né? Numa dimensão muito grande. Por quê? Porque temos essa afinidade através de outras existências. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, nós temos o seguinte trecho: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, a responsabilidade, né, do pai, da mãe, do responsável de ajudar esse ser que vai reencarnar, né, aqui na Terra, em seu desenvolvimento intelectual e moral, e assim poder progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena,
Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Se cada um de nós pararmos um pouquinho nesse momento e pensarmos na nossa existência, às vezes pode até ser conosco mesmo. Nós vamos pensar em casos, em exemplos de pessoas de irmãos, no caso, que são do mesmo pai e da mesma mãe, que têm enorme dificuldade de se relacionar. Enquanto que pessoas completamente diferentes, amigos, se tornam verdadeiros irmãos, comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos. E aí a gente vai observando, poxa, por que isso acontece? O Espiritismo, ele vem nos esclarecer que essa afinidade, ela tem a ver com a pluralidade das existências. Então isso nos conforta e faz a gente entender que há duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. É notório nessa passagem de Jesus, nesse registro do Evangelho, falando sobre a família espiritual. São pessoas que têm afinidade de pensamento, afinidade de sentimento, de ações também, que querem estar junto em prol de alguma coisa, em prol do bem. E aí, nesse momento, quando Jesus fala isso, que quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, mostrando que essa é a verdadeira família espiritual, porque todos estão querendo fazer a vontade do Pai, que é Deus. Nós temos um texto muito importante, sim, que eu acabei pesquisando, falando sobre esse tema
da família, né? Da família material, da família espiritual. E ele tem como referência também o livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também sobre o Evangelho, né? Uma referência que faz ao Evangelho, ao capítulo 14. Esse texto foi um texto que foi lançado no Momento Espírita, né? Então a gente vai fazer uma leitura desse texto, e eu acho que esse texto, assim, ele faz uma reflexão das indagações que muitas das vezes nós fazemos durante a nossa existência corporal. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos os membros da sua família? Vamos pensar. Vou perguntar novamente, e essa pergunta para mim também. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos os membros da sua família? Pensemos na nossa família como um todo. Vamos lembrar do rostinho de cada componente da nossa família. A gente consegue visualizar e consegue pensar que o nosso afeto não é o mesmo para todos. Uns nos são muito caros, outros menos. Alguns nos são indiferentes, podendo até mesmo haver aqueles que nos são antipáticos. Mais uma pergunta. E você já pensou nos motivos dessas diferenças? Quando nos questionamos sobre o assunto, muitas dúvidas nos vêm à mente. Ora, se somos filhos dos mesmos pais, se somos os pais de vários filhos, por que não nutrimos o mesmo sentimento por todos de igual forma? E isso, às vezes, né, é um tema que é muito discutido pelos irmãos, né? Ah, meu pai ama mais você do que eu, ou o outro se sente não querido pelo pai. E às vezes os pais, os responsáveis, fica notório ter uma afinidade maior com um ou com outro. Indagando-nos com sinceridade, chegaremos à conclusão de que há duas espécies de família: as famílias espirituais e as famílias pelos laços corporais. Concluiremos ainda que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Ou seja, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Para entender essas disparidades na relação de afeto ou desafeto, é preciso que lancemos mão da lei da reencarnação. Reunidos na mesma família, pelas leis divinas, encontram-se espíritos simpáticos entre si, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca. Às vezes nós podemos imaginar, poxa, a relação daquele meu parente é tão fácil, entre aqueles meus parentes é tão fácil, eles se amam tanto. Mas quanto tempo eles demoraram para construir essa relação? Nós sabemos que construir uma relação não é fácil, tem as suas dificuldades. Não quer dizer que, apesar de duas pessoas se amarem, que elas vão ser iguais. Elas vão ter pensamentos parecidos, mas elas podem agir
interagir e reagir de formas diferentes. Mas quanto tempo demoraram para chegar naquele processo que todos nós conseguimos enxergar de amor um pelo outro? Às vezes, foram séculos e séculos que já vêm, né, batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então foram esses sentimentos, eles foram sendo atritados ali para que conseguisse chegar em um momento em que esse atrito foi tão positivo que o resultado disso é uma harmonia. Pode também acontecer que numa família que as pessoas elas sejam completamente estranhas uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Com a teoria da reencarnação, entenderemos por que é que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E nessa mesma linha de raciocínio, compreenderemos a animosidade alimentada por irmãos consanguíneos, fato muito comum que se observa todos os dias. Todos nós já escutamos relatos de irmãos que se odeiam, de irmãos que chegaram, né, a tirar a vida do outro. E isso, quando nós escutamos, nós pensamos quanto triste isso é. E isso só pode ter relação com existências passadas. A reencarnação, ela esclarece sobre os objetivos pretendidos por Deus para seus filhos, que é o progresso intelectual e moral. Se Deus nos permite o reencontro com afetos e também com os nossos desafetos do passado, é que está a nos oferecer uma nova oportunidade de aperfeiçoamento, enquanto a convivência com os desafetos nos dá oportunidades de estabelecer simpatia. Os afetos são o sustentáculo em todos os momentos. Pensemos, às vezes aquele parente difícil que nós precisamos ter paciência, que eles nos tiram o nosso sossego, vamos dizer assim, né? O nosso sono também. O que ele está despertando em nós? Ele não pode despertar a nossa ira, mas tem que despertar o nosso exercício da paciência para aquele companheiro, para aquela companheira. Quando nós que estudamos a doutrina espírita, que entendemos sobre a reencarnação, nós sabemos mais um pouquinho. Então, nós temos que fazer esse esforço para entender, para ter paciência, para perdoar. É fácil? Não, em nenhum momento é fácil. Às vezes é muito difícil. É muito difícil porque às vezes o outro nos agride, nos ofende.
Tanto a agressão ela pode ser verbal, como psicológica, como física. E isso muitas das vezes nós não conseguimos ultrapassar o nosso orgulho e temos dificuldade em perdoar aquele companheiro. Às vezes nós não conseguimos nem mais dirigir a palavra a ele. Mas isso não significa que naquele momento que nós temos que ficar pensando só o mal, só no mal para aquele companheiro, para aquela companheira, para aquele parente, para aquele irmão mais próximo, né? Para o nosso pai, para nossa mãe. Mas que nesse momento a gente possa fazer uma prece. Ai, meu pensamento está tão perturbado, eu não consigo nem conversar com fulano, porque às vezes o outro reage de uma forma tão difícil que eu não sei como agir. Então, é mais fácil eu manter o pensamento em prece, pedir a espiritualidade amiga para que aquele problema possa ser, me ajude a solucioná-lo da melhor forma possível. E aí nós temos um refresco na nossa existência, né? Aquele afeto, são os nossos afetos que vão ser aquele sustento em todos os momentos. É aquele ombro amigo, é aquele colo da mãe, colo do pai, da avó, do irmão, que nos oferta no momento que mais necessitamos, que mais precisamos, que estão conosco, nos amparando e nos assistindo, que são verdadeiros anjos encarnados na Terra, que estão conosco a todo momento. Entendemos assim que as múltiplas existências estendem os laços de afeto, ampliando nossa família espiritual, enquanto a unicidade da existência os limita ou rompe definitivamente após a morte. Não fosse abençoada a porta da reencarnação, e não teríamos a chance de amar os nossos inimigos, conforme recomendou Jesus. E graças à reencarnação, nós temos o véu do esquecimento, que é essa oportunidade bendita que nós esquecemos do passado. Às vezes nós não entendemos por que tanta antipatia, mas nós não entendemos porque nós esquecemos aquele mal que o outro praticou para conosco ou que eu pratiquei. E aí a gente tem que aprender a se amar. E a gente, tendo esse véu do esquecimento, fica mais fácil, porque eu não vou saber que, por exemplo, o outro me traiu, o outro me matou. E aí eu tenho uma existência nova, com uma nova roupagem também, com um novo corpo físico, para me facilitar esse processo evolutivo e o processo de melhoramento espiritual entre as pessoas que têm essa animosidade. E nós encontramos isso no nosso seio familiar. Dessa forma, repensemos a nossa postura com relação à família. Olhemos para os parentes difíceis. Que nesse momento a gente pense em cada parente difícil que nós temos na nossa família. Cada rostinho. Até aquele que a gente não está nem conseguindo falar mais.
E aí a gente, já com esses rostinhos todos na nossa mente, a gente vai pensar o seguinte, que é com eles, é através deles que nós temos a bendita oportunidade de estabelecer a simpatia para logo mais amá-los efetivamente, conforme a recomendação do Cristo. Então, é um processo que é difícil, como já falei, que nem sempre é fácil a gente amar. Amar é um exercício diário, precisa da reciprocidade e nem sempre nós encontramos a reciprocidade, né, no outro. E o que nós podemos fazer? Nós, nesse momento, possamos envolver todos esses parentes que para nós são difíceis. Um filho difícil, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, sobrinhos, seja quem for, pensemos neles como oportunidade de progresso e agradeçamos a Deus aqueles que são tão caros a nós, a quem nós amamos profundamente, a quem nós nutrimos profundo amor. Esse amor que muitas das vezes transborda em nossos corações, mas que precisa também começar a simpatizar com aqueles que ainda não conseguimos amar da forma como Jesus amou. Como Jesus amou a todos os filhos de Deus, a todos os seus irmãos aqui na terra, como o nosso governador do nosso planeta nos ama, acreditando que apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, nós temos sempre algo bom a oferecer. Então, aquele parente difícil, aquele parente com o qual eu não simpatizo, ele também tem algo a oferecer. Às vezes não pode ser para mim, pode ser para outro. E que eu não fique pensando, né, que nós não fiquemos pensando, ai, que parente difícil, cruz credo, não queria nem mais que fosse da minha família. A gente só tá pegando as coisas mais difíceis e não exercitando o amor e deixando para a nova existência. E às vezes a nova existência vai ser mais difícil do que essa. Então que a gente pense, que a gente possa, nesse momento, pensar na nossa família como verdadeira oportunidade, como Deus nos oportunizando esses seres que nós ferimos, que nos feriram, que nós amamos, que nos amam
vai chegar um momento que todos nós seremos uma grande família, que esses laços, que não vai haver mais o laço consanguíneo, que vai haver esse laço, que vai importar é esse laço espiritual que nós vamos conquistando através das sucessivas encarnações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos agradecer a família que nós temos, apesar das dificuldades, apesar dos momentos perturbadores que muitas das vezes existem nas nossas relações, mas que são de profunda importância para a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos e muito obrigada pelo convite e um ótimo final de semana. Fiquem todos em paz. Meus queridos irmãos, após o término da reunião desta noite, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao amado Jesus e à espiritualidade que nos assistiu na noite de hoje, para agradecermos pelo dia de vida e pela bendita oportunidade de nos reunirmos virtualmente para estudarmos os ensinos de nossa amada doutrina espírita. Agradecemos do fundo dos nossos corações a irmã Thaisa, que nos trouxe o aprendizado desta noite e que possamos refletir sobre eles e pô-los em prática no nosso dia a dia. Abençoe a nossa irmã, para que ela continue a levar as palavras de esclarecimentos e consolo a tantos corações. Rogamos nesta hora as tuas bênçãos, Senhor, para todos os nossos irmãos que sofrem de males físicos e espirituais, para que se fortaleçam na jornada terrena. Abençoa também a todos nós e aos irmãos que neste momento encontram-se em nossos pensamentos, em nossos corações. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça e que a tua paz nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Canção da Alegria Cristã, autor desconhecido. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa
alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,